Aos 17 anos, minha irmã adotiva me acusou de tê-la deixado grávida. Eu nunca vou esquecer o som da voz dela, trêmula, mas firme. Era uma tarde quente de domingo, o tipo de dia em que o tempo parece parar. O sol atravessava a janela da sala e o ar estava pesado, quase sufocante. Lembro do instante antes das palavras dela. Aquele silêncio denso que parece prever o desastre. E então ela disse: "Foi o Lucas." O som do meu nome ecoou pela casa como um tiro. Minha mãe deixou o copo cair e o estilhaço no chão foi o ponto final da nossa paz. Meu pai fechou os olhos devagar, como se precisasse de um instante para entender o que estava ouvindo. Eu fiquei parado, sem reação. Não porque estava com medo, mas porque eu simplesmente não compreendia. Eu e a Ana éramos irmãos havia 10 anos. Ela chegou em casa quando tinha 7, com uma mala pequena nas mãos e um olhar perdido, como quem carrega um mundo inteiro de lembranças que prefere esquecer. Desde o primeiro dia, minha mãe a abraçou como filha. Crescemos juntos, dividindo brinquedos, medos, sonhos e segredos. Às vezes brigávamos como qualquer irmão, mas o carinho era real. E agora, ali, ela me olhava como se eu fosse um estranho, como se eu fosse o culpado por algo que eu nem entendia. Quando tentei falar, minha voz falhou. Minha mãe começou a chorar, dizendo que sempre desconfiou da nossa proximidade. Meu pai se levantou com raiva e gritou: "Eu te dei tudo, garoto!" E é assim que retribui? Aquilo me destruiu por dentro. Era como se toda a confiança que eles tinham em mim tivesse se apagado em segundos. Eu tentei me explicar, mas ninguém queria ouvir. Ana chorava, sem olhar para mim. O silêncio dela doía mais que qualquer palavra. A partir daquele momento, a casa que sempre foi um refúgio virou uma prisão. Naquela noite, fui expulso. Sem tempo para juntar minhas coisas, sem chance de provar minha inocência. Meu pai disse que não queria mais me ver. Saí pela porta com a roupa do corpo e uma dor que queimava no peito. Do lado de fora, o vento frio da noite me golpeava o rosto, e eu pensei em como tudo podia mudar tão rápido. Em minutos, eu deixei de ser o filho exemplar para me tornar o vilão da história. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou pela cidade pequena. As pessoas cochichavam nos corredores da escola, olhavam torto na rua e os amigos começaram a se afastar. Eu virei manchete dos rumores, motivo de desprezo, personagem de uma tragédia que eu não havia escrito. E mesmo assim, em meio a todo aquele caos, havia algo dentro de mim que gritava que aquilo não era toda a verdade. Eu via o olhar da Ana nas poucas vezes em que cruzava com ela à distância. Havia medo ali. Um medo real, que eu nunca tinha visto antes. Não era o olhar de alguém com raiva, nem o de quem sente culpa, mas o de alguém que estava sendo forçado a carregar um fardo que não era dela. As noites eram as piores. Eu ficava acordado, tentando entender o que tinha acontecido, revivendo cada conversa, cada gesto, procurando um sinal que eu tivesse deixado passar. Às vezes, lembrava de como ela tremia quando o nome do patrão do meu pai era mencionado. Um homem poderoso, respeitado por todos, mas que sempre me causou um desconforto estranho. Comecei a me perguntar se havia algo a mais por trás daquela história. Mesmo sem provas, uma certeza começou a crescer dentro de mim. Aquilo não podia ser o que parecia. E no meio do desespero, fiz uma promessa a mim mesmo. Eu ia descobrir a verdade. Ia limpar meu nome. Não importava o quanto doesse. Porque por trás da mentira que destruíra minha vida, eu sentia que existia algo muito mais sombrio, e eu não podia descansar enquanto não soubesse o que era. Depois que saí de casa naquela noite, comecei a andar sem destino pelas ruas quase desertas da cidade. As luzes dos postes tremeluziam, e cada passo ecoava na calçada como se o mundo estivesse me observando. Não tinha para onde ir. Nenhum lugar me parecia seguro. Nenhuma lembrança era confortável. A cada esquina sentia o peso de todos os olhares invisíveis, como se cada janela escondesse alguém pronto para me julgar. Dormia em um banco de praça,
abraçado à jaqueta que ainda cheirava a casa da minha mãe. O vento frio cortava o rosto, e eu só conseguia pensar em uma coisa: dormindo em um colchão fino e acordando com o som de portas batendo. Lá dentro, estavam escondendo. Aprendi o que era ser invisível. Nos dias seguintes, tentei Pessoas entrar em passavam contato por mim com na Ana. rua como se eu fosse Mandei só mais um mensagens, erro humano. Liguei, uma sombra Esperei na indesejada porta da escola dela. E mesmo assim, no Mas fundo, algo Sempre me dizia tinha que alguém ainda havia vigiando, tempo para impedindo descobrir que a ela verdade. se aproximasse. A lembrança E da isso Ana só aumentava o minha jeito como ela me desconfiança. olhou antes de mentir, Era como se tivessem não trancado saía a da minha verdade cabeça. junto com ela. Havia medo cidade naquele inteira- olhar, e o medo dela era o que me mantinha de pé. Certo dia, ouvi meu nome sendo sussurrado na praça. Era uma vizinha antiga, Dona Cláudia. Ela se aproximou, hesitante, olhou para os lados e disse em voz baixa: "Você não ouviu isso de mim, mas sua irmã anda muito diferente. Vive chorando, e o pai dela adotivo não deixa ninguém chegar perto." Aquilo me gelou o sangue. Eu sabia que meu pai estava tentando proteger a imagem da família, mas e se houvesse algo mais? E se no fundo ele também estivesse sendo enganado? Passei a observar de longe. Fiquei noites escondido do outro lado da rua, só para ver as luzes da nossa antiga casa se apagarem. Às vezes, via Ana pela janela, com o rosto encostado no vidro, olhando para o nada. Não parecia uma mentirosa, parecia uma prisioneira. Foi aí que percebi. Talvez a mentira dela não fosse escolha, mas sobrevivência. E essa ideia me atormentava. Porque se ela mentiu para se proteger, quem estava ameaçando? Quem tinha poder suficiente para virar toda uma família contra mim? Foi então que o nome do patrão do meu pai voltou à minha mente, o Sr. Roberto. Um homem respeitado, de fala mansa e sorriso falso, sempre com tapinhas nas costas, sempre elogiando demais. Quando eu era mais novo, ele costumava visitar nossa casa. E toda vez que ele chegava, a Ana se recolhia. Eu nunca entendi o motivo. Agora, tudo começava a fazer sentido. Os dias se transformaram em semanas. Eu me alimentava pouco, dormia quase nada, mas o fogo da dúvida me mantinha vivo. Às vezes, achava que estava ficando louco. O peso da culpa que não era minha e o silêncio da única pessoa que podia me inocentar me faziam duvidar da própria memória. Mas quanto mais eu tentava esquecer, mais a imagem dela me perseguia. Aquele olhar que pedia socorro sem dizer uma palavra. E foi nessa mistura de raiva e esperança que tomei uma decisão. Eu não ia mais fugir. Não ia deixar que aquela mentira definisse quem eu era. Mesmo que o mundo inteiro tivesse virado as costas para mim, eu ia lutar pela verdade. Porque, no fundo, eu sabia. A história que destruíra minha vida ainda estava incompleta. E quando a verdade finalmente viesse à tona, ninguém seria o mesmo. Nos dias que se seguiram, a determinação tomou o lugar do medo. Eu precisava ver Ana. Precisava entender o que estava por trás daquela mentira. Passei a segui-la discretamente quando ela saía de casa. Ela não me via, mas eu estava sempre ali, nas sombras, tentando decifrar cada gesto, cada olhar. E quanto mais eu observava, mais eu tinha certeza de que havia algo errado. Ela andava cabisbaixa, os ombros curvados e parecia olhar por cima do ombro a cada esquina, como se estivesse sendo vigiada. Uma tarde, depois de segui-la até o ponto de ônibus, vi um carro preto estacionado do outro lado da rua. Era o mesmo carro que eu lembrava das visitas do Sr. Roberto. O coração acelerou. Ana subiu no ônibus, mas o carro a seguiu por alguns quarteirões antes de desaparecer. Aquilo não era coincidência. Nos dias seguintes, comecei a juntar fragmentos. Um funcionário da fazenda, onde ela trabalhava, me contou em voz baixa que o patrão tinha suas manias. Disse que algumas moças já tinham saído de lá às pressas, mas ninguém tinha coragem de falar sobre isso. O medo calava todos. O Sr. Roberto era influente, amigo de políticos, de policiais, de gente que podia enterrar qualquer história. Quanto mais eu descobria, mais sentia o desespero crescendo dentro de mim.
Eu sabia que ela não estava mentindo por vontade própria. Alguém a tinha obrigado. E eu precisava provar isso. Numa noite chuvosa, enquanto caminhava pelas ruas, um carro se aproximou lentamente. O farol ofuscou meus olhos, e o motor desligou ao meu lado. A janela abaixou devagar. Era ela, Ana, os olhos vermelhos, as mãos tremendo no volante. Ficamos nos encarando por alguns segundos que pareceram eternos. Então ela disse com a voz quase sumindo: "Me perdoa, Lucas. Eu não podia mais." O coração pareceu parar. "Ana, o que fizeram com você?" Perguntei, me aproximando. Ela olhou em volta, assustada, e respondeu: "Eles me obrigaram. Disseram que, se eu não dissesse que era você, fariam pior." Antes que eu pudesse perguntar mais, ela engatou a marcha e saiu em disparada. Fiquei ali, parado, com a chuva caindo sobre mim, tentando processar o que acabara de ouvir. Naquela noite, algo dentro de mim mudou. A dor deu lugar à fúria. Eu não podia mais esperar que a verdade caísse do céu. Eu precisava agir. Comecei a investigar de verdade. Voltei à fazenda, escondido. Observei de longe os trabalhadores, os seguranças e o... Podia mais esperar que a verdade caísse do céu. Eu precisava agir. Comecei a investigar de verdade. Voltei à fazenda, escondido. Observei de longe os trabalhadores, os seguranças e o próprio senhor Roberto. Vi o jeito como ele olhava para as mulheres, como as palavras dele vinham sempre cobertas de um falso sorriso. Um predador disfarçado de homem de bem. Tentei falar com Ana de novo, mas ela sumiu por dias. Quando reapareceu, parecia outra pessoa, magra, abatida, com os olhos fundos. E mesmo assim, teve coragem de me procurar. Encontramo-nos perto do rio, no mesmo lugar onde costumávamos brincar quando éramos crianças. Ela chorava tanto que mal conseguia respirar. "Eu não aguento mais, Lucas", disse ela. "Eu menti para me proteger. Mas agora ele sabe que eu falei com você. Disse que se eu abrir a boca, ele acaba com todo mundo." Ela tremia. Eu a abracei, sem saber o que dizer. Pela primeira vez, entendi o tamanho do inferno que ela estava vivendo. Ela contou tudo. Como o senhor Roberto a ameaçava há meses. Como ele a manipulara, dizendo que ninguém acreditaria nela. E quando a gravidez aconteceu, ele ordenou que ela colocasse a culpa em mim. Porque eu era o alvo perfeito, jovem, impulsivo, sem poder para me defender. Meu pai, cego pela confiança no patrão, acreditou sem questionar. As peças se encaixaram, e eu senti o chão sumir sob os pés. Toda a minha dor, a raiva, o desprezo que sofri, tudo vinha de uma mentira cuidadosamente construída. Um plano feito para proteger um homem poderoso e destruir alguém que não tinha como reagir. Passei a noite inteira acordado, planejando o que fazer. Pensei em ir à polícia, mas quem acreditaria em mim? Eu era o acusado, o culpado que todos odiavam. Precisava de provas, algo que mostrasse que o verdadeiro monstro era ele. E foi então que Ana me disse, entre lágrimas, que o senhor Roberto guardava tudo: gravações, anotações, mensagens. Ele era obcecado pelo próprio poder. Tinha um escritório na fazenda onde ninguém podia entrar. Aquilo era minha chance. O medo deu lugar à coragem. Eu sabia que, se entrasse lá, corria o risco de ser pego. Mas a verdade já estava tão próxima que eu podia senti-la. E pela primeira vez, desde que tudo começou, eu não estava mais fugindo. Eu estava pronto para lutar. Naquela noite, o céu parecia mais escuro do que nunca. As nuvens pesadas cobriam a lua,
e o vento trazia o cheiro de terra molhada. Eu sabia que não havia mais volta. Peguei uma lanterna velha e segui em direção à fazenda. Cada passo ecoava como um lembrete de tudo o que eu havia perdido. Quando alcancei o portão, o coração batia tão forte que parecia querer fugir do peito. Pulei o muro e avancei por entre as sombras, rezando para não ser visto. As janelas da casa grande estavam apagadas, exceto por uma luz fraca vindo do escritório. O mesmo que Ana mencionara. Abri a porta dos fundos com cuidado. O rangido soou alto demais. Esperei. Nada. Continuei. O corredor estava silencioso, e cada foto de família pendurada na parede parecia me observar com reprovação. Quando alcancei o escritório, respirei fundo antes de girar a maçaneta. O cheiro de charuto e uísque me atingiu de imediato. Na mesa, pilhas de papéis, uma pasta de couro e um computador ainda ligado. A tela mostrava e-mails, mensagens trocadas com nomes conhecidos da cidade, juízes, empresários, políticos. Todos sabiam, todos acobertavam. Comecei a tirar fotos com o celular, cada documento, cada mensagem, cada prova. Foi quando ouvi um barulho atrás de mim. O estalo do interruptor acendeu a sala, e lá estava ele, o senhor Roberto. O mesmo sorriso frio, o olhar de quem nunca precisou temer nada. "Olha só quem voltou para casa", disse ele dando um passo à frente. "Eu sabia que mais cedo ou mais tarde você ia aparecer. Fiquei imóvel." "Você destruiu a minha vida", respondi, a voz firme, mas o corpo tremendo. Ele riu, um riso que gelava o sangue. "Eu só usei o que me foi dado. A menina era bonita, confusa, e você... um bode expiatório perfeito. Ninguém acreditaria em um garoto como você contra um homem como eu." Deu mais um passo. Eu recuei. "Mas agora", continuei, "eu tenho provas." Levantei o celular mostrando as fotos. Ele parou por um instante, surpreso. Depois sorriu novamente. "Você acha que isso vai te salvar?" "Eles estão do meu lado, garoto. Todos estão." Antes que eu pudesse reagir, ele avançou. Tentei correr, mas ele me acertou com um golpe no rosto. O celular caiu no chão, escorregando para debaixo da mesa. Lutamos. Foi rápido, confuso. Eu só ouvia minha respiração e o som dos móveis sendo derrubados. Conseguia empurrá-lo contra a Lama. estante. E Os os livros livros se despencaram. aproximava da estrada. A pasta Os de couro faróis caiu cortando aberta, a espalhando papéis e Pulei fotos na frente pelo chão. gritando por ajuda. Fotos da Os homens Ana. desceram. Fotos E quando que o faziam senhor o Roberto estômago apareceu revirar. atrás de mim, Por um gritando momento para ele que me perdeu o prendessem, equilíbrio. algo E nele eu mudou. consegui alcançar Ele o sabia celular. que tinha perdido Corri o para controle. fora, A polícia tropeçando, chegou sem horas olhar depois. para trás. Ana tinha O barulho ligado de para seus eles. passos vinha logo Depois atrás, que me vi sair mas o correndo em desespero direção me deu à fazenda, força. ela Alcancei entendeu o portão que algo e ia me joguei para acontecer. fora. Quando Rolando. viu as luzes e ouviu os gritos, decidiu contar tudo. Desta vez, com detalhes, com coragem. E pela primeira vez, alguém ouviu. Os policiais encontraram no escritório os mesmos documentos que eu havia fotografado, além de provas que confirmavam tudo o que Ana dissera. O homem que por anos foi visto como um exemplo de moralidade foi algemado diante de todos. Eu assisti em silêncio enquanto ele era levado. Ele me olhou uma última vez, com ódio. Mas eu não senti medo. Só vazio. Um vazio pesado, como se parte de mim tivesse morrido junto com aquele capítulo. A cidade inteira acordou no dia seguinte com a notícia estampada nas manchetes. Fazendeiro influente é preso por abuso e coação. As mesmas pessoas que antes me julgavam agora desviavam o olhar quando eu passava. Alguns tentavam se desculpar, outros fingiam que nada havia acontecido. Mas nada disso importava. O estrago já estava feito. Ana ficou internada por alguns dias em choque. Quando fui visitá-la, ela segurou minha mão e pediu perdão, com lágrimas silenciosas. Eu apenas disse que estava tudo bem, porque no fundo, eu sabia que ela também era vítima, que ambos éramos sobreviventes da mesma mentira. Enquanto eu caminhava para fora do hospital, o sol começava a nascer. O céu, antes cinza, ganhava tons de laranja e dourado.
Pela primeira vez em muito tempo, senti o ar leve, quase limpo. A verdade, enfim, havia saído das sombras. Mas eu sabia que o preço tinha sido alto demais. Os dias que se seguiram à prisão do Sr. Roberto pareciam irreais. A cidade, antes tão cheia de vozes e julgamentos, mergulhou em um silêncio desconfortável. As pessoas evitavam comentar o que tinha acontecido, mas o assunto pairava no ar como uma névoa que ninguém conseguia dissipar. As manchetes ainda falavam dele, das vítimas, do escândalo e do erro irreparável cometido contra mim. Mas nenhuma palavra, nenhuma nota pública seria capaz de devolver os anos e a paz que me tiraram. Voltei para casa semanas depois. A mesma casa onde tudo começou. A pintura descascada, o portão rangendo, o cheiro familiar da madeira molhada. Era como entrar em um passado que não me pertencia mais. Quando atravessei a porta, minha mãe me abraçou em silêncio. Chorou por longos minutos sem dizer nada. Meu pai, sentado à mesa, não conseguia me encarar. Quando finalmente levantou os olhos, havia ali uma mistura de vergonha e arrependimento. Eu errei com você, ele disse, com a voz rouca. Errei por confiar nas pessoas erradas. Não respondi. Apenas sentei ao lado dele. Às vezes o perdão não precisa ser dito. Ele acontece no silêncio, no olhar cansado de quem finalmente entendeu a dor que causou. Ana passou meses em tratamento. A cada visita eu via uma nova versão dela surgindo, mais leve, mais viva, como se estivesse reaprendendo a respirar. Um dia, ela me disse que sonhou conosco ainda crianças, correndo pelo quintal, livres de tudo aquilo. Foi quando percebi que, apesar de tudo, ainda havia esperança. Que por mais profundo que fosse o trauma, a vida sempre encontra um jeito de recomeçar. Com o tempo, meu nome foi limpo. A escola me readmitiu e a universidade onde eu sonhava estudar me ofereceu uma vaga. Mas a marca da acusação não desapareceu de uma hora para outra. Algumas pessoas ainda cochichavam, alguns olhares ainda carregavam dúvida. E eu aprendi a conviver com isso. A verdade tem um preço, e o meu foi alto. Os meses se transformaram em anos. A história se espalhou, virou notícia em jornais maiores, debates na televisão. Outros jovens tiveram coragem de denunciar o mesmo homem e outras figuras poderosas que o cercavam. O que começou como a minha tragédia virou o início de algo maior. Um movimento de coragem, uma onda de vozes que finalmente não tinham mais medo de falar. E de alguma forma, isso me trouxe paz. Hoje, já adulto, olho para trás e vejo aquele garoto de 17 anos como alguém que morreu naquela noite. A mentira o matou, mas a verdade o fez renascer. Eu não sou mais o mesmo. Carrego cicatrizes que não se veem, mas que moldaram o que sou. Às vezes ainda acordo de madrugada com o som do grito do meu pai ecoando na memória. Às vezes, o passado me visita nos sonhos, mas quando o sol nasce e a luz atravessa a janela, eu lembro do que aprendi. A escuridão não dura para sempre. Ana reconstruiu a vida, casou-se, teve um filho e escolheu dar a ele o nome de Esperança. Quando me contou, sorriu de um jeito que há muito eu não via. Foi ali que entendi que, apesar de tudo, tínhamos vencido. Não porque a justiça puniu o culpado, mas porque a verdade sobrevive.